Feels like we're dancing in the eye of the storm. Between the gray skies, blurred lines waiting for the dawn. Forget about the outside, baby, for the first time I can finally breathe. Maybe this is our night, nothing but a storm, right? And now I take the lose control and be alive again. Lose control and stop the worrying. Baby, this is moment. 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 I feel alive and soar above it all. I feel free tonight, a shelter from the storm. I feel alive and soar above it all. I feel free tonight, a shelter from the storm. Forget about the outside, baby, for the first time I can finally breathe. Maybe this is our night, nothing but a storm, right? And now I take the lead. Lose control and be alive again. Lose control and stop the worrying. Be alive again. Baby, this is moment. 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 We are escaping and we soar above it all. And our winds are changing, blazing, living on the throne. Baby, this is moment. Baby, this is moment. Baby, this is moment. Baby, this is moment. Baby, this is Olá, Timeless! Estamos aqui em um podcast super especial, em mais um podcast do nosso bloco de conteúdos, e hoje nós trouxemos um convidado para falar um pouquinho sobre redes sociais. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Thay. Fala um pouquinho sobre você para o nosso time te conhecer também. Bom, eu trabalho com marketing digital há um pouco mais de 15 anos. Já tive a oportunidade de atender algumas marcas, principalmente do segmento de moda, inclusive a própria Les, entre as outras marcas do grupo também. E a gente hoje tem uma agência com essa especialidade, né? A gente trabalha muito focado na parte estratégica, de gestão de estratégia digital, mídia, geração de conteúdo. E fico muito feliz com esse convite de vir aqui compartilhar um pouquinho.
e participar desse projeto tão interessante que vocês vêm fazendo com a base de clientes da Lesa Lesa. Muito obrigada, então. Já que a gente está falando, né, sobre redes sociais e que é o nosso tema principal aqui hoje, me conta um pouquinho como que você vê hoje essa importância de redes sociais para o negócio. Bom, na verdade, assim, né, já há bastante tempo a rede social tem um papel super importante na decisão de compra dos consumidores, né? Além de usar as redes para entretenimento, as pessoas costumam pesquisar, descobrir produtos, descobrir lojas através das redes, né? O Instagram, obviamente, é uma rede que está consolidada há mais tempo, né? E algumas pesquisas apontam que é comum que acima de 85%, 88% das pessoas, antes de comprarem, pesquisam sobre a marca, sobre a loja, no Instagram, ou hoje no TikTok também, obviamente, né? Vem crescendo bastante. Então, a importância é que na jornada de consumo, a rede social já tem papel preponderante, né? Então, hoje, qualquer negócio de venda, e isso não significa venda online, né? Ele tem que olhar para isso com bastante critério, já que a descoberta, a primeira fase de compra, ela fica muito influenciada por aquilo que eu consigo encontrar, né, na internet, encontrar nas redes. E nós vamos debater um pouco mais sobre isso, mas basicamente isso é super importante. E além de que as redes sociais, principalmente o Instagram, é uma vitrine virtual 24/7, né? Você fica disponível o tempo todo, no momento que o cara tem vontade ou desejo de entender um pouco mais, de conhecer um pouco mais sobre uma marca ou um produto, você vai estar com uma vitrine disponível para ele aí em tempo integral. Perfeito. E hoje, quando a gente fala das redes sociais, a gente também vê muitos erros acontecendo. E hoje, como que você olha assim, esses erros? Quais são os mais comuns que você vê as marcas cometendo ou lojistas cometendo também? Então, na verdade, assim, né? Como é um assunto, não é tão novo, mas ainda né? Vamos lá, a gente tem bastante impulso desse mercado nos últimos 10 anos. Então, não é recente, né? Então, um erro muito, muito importante é quando você faz toda a tua estratégia de conteúdo, na verdade, faz sem estratégia, né? Você posta para postar, posta para estar presente. E aí o impacto no público é muito pequeno, né? Na verdade, assim, nós temos que considerar sempre uma consistência visual, porque as pessoas têm que entender que é você que está falando, né? Nós temos que entender sobre o comportamento da audiência, e o comportamento da audiência é um estudo importante em qualquer negócio, né? Como é que os meus clientes usam a rede, como é que eles atuam, né? Na sua busca, qual é o comportamento dele nesse momento em que ele está relaxado, navegando, né? Então, não ter uma estratégia clara, não ter uma consistência visual, são erros super comuns. Assim como pensar só nas vendas, sem contar a história, né? Ou seja, o fato de você ter uma loja não significa que você só precisa colocar produto com preço para vender, né? Você pode contar uma história, né? Então, assim, marcas que têm plano de conteúdo aumentam de forma significativa o engajamento. Alguns estudos apontam acima de 70%, se você comparar com marcas que postam aleatoriamente. E marcas, eu estou considerando loja como marca, né? Ela tem mesmo nicho entra, né? Exato. Então, são os erros mais comuns e é como a maioria começa, né? Por quê? Porque às vezes você precisa se virar. E aí você vai olhando, vai pegando alguma referência e vai tentando replicar. Então, assim, parar, fazer um plano, criar uma estratégia é super importante para você entender, atrelar isso aos teus objetivos, né? O que você espera dessa rede? E aí, obviamente, que você vai conseguir mais engajamento, porque as pessoas vão entender de maneira prática aquilo que você quer entregar de conteúdo, de informação. E como começar, né? Isso é um ponto que muita gente pergunta, porque às vezes, eu não sou tão acostumada a usar as redes sociais para minha loja, né, dentro do meu mercado, né? Mas quais são os primeiros passos hoje que um lojista ele pode ter, né, para alavancar, para começar a investir realmente nas redes sociais? Contrapondo aos erros comuns, né? O mais importante, a priori, é entender o público.
né? Então, assim, a loja ela tem alguma vantagem, né? Porque ela é mais local, ela tem um conhecimento mais profundo do seu público regional e ela, então, teria mais facilidade de entender de maneira profunda o seu público. Então, isso é super importante. O que ele consome online, o seu comportamento, aspiração. Então, assim, dedicar um tempo para entender o público é super importante. E uma vantagem da loja local é o fato dela receber muitos desses clientes dentro da loja, ela ter contato direto. Sim. Então, prestar atenção nisso e depois documentar um pouco do que é esse comportamento é super importante. Isso é o primeiro passo, é onde você toma decisões, inclusive, de qual canal você vai usar, de que maneira você vai postar, que tipo de conteúdo vai ser atraente, né? Porque a gente não pode seguir uma manada de que como se tudo fosse funcionar igual para todos. Não existe uma única regra, né? Não tem uma receita, né? Não tem. Assim, por mais que você encontre muitas receitas online, né, com bastante facilidade, gratuitamente, sim, isso não resolve, né? Você tem que adaptar isso para a tua realidade. Definir objetivos claros, né? Então, o que eu quero com o conteúdo? Eu tenho o conteúdo que eu vou querer para engajar, eu tenho o conteúdo que eu vou querer para visibilidade, eu tenho o conteúdo que eu vou querer para venda. Eu tenho que ter os 3 pilares de conteúdo dentro das minhas redes, só que eu tenho que dosar isso de acordo com o momento do meu negócio, né? E obviamente, que criar um calendário de conteúdo ajuda. Porque o calendário de conteúdo ele vai cruzar o meu objetivo com o meu público. Sim. Entendeu? Então, um calendário, uma pauta de conteúdo semanal, o que a gente vai fazer na próxima semana? Para além daquilo que é, obviamente, o dia a dia, que também é um tipo de conteúdo que atrai muito. Mas eu preciso minimamente ter um plano estratégico para isso acontecer. Perfeito. E quando a gente fala de rede social, a gente consegue ver ela de uma forma abrangente, né? Tem várias redes sociais, mas aqui nós falamos principalmente das nossas 2 principais, né? Que é o TikTok e o Instagram. E como que o nosso lojista ele consegue diferenciar, de fato, qual que é a principal importância ou do TikTok ou do Instagram também? Então, as redes elas têm propósitos um pouco distintos, né? Assim, o algoritmo, a forma como ela é constituída, a forma como o público usa a rede, acaba dividindo um pouco os objetivos de cada rede, né? Então, eu vou pegar o Instagram, né? O Instagram ele é muito mais focado na construção da marca, na geração na criação de um relacionamento mais próximo. Ele tem um apelo estético muito forte, então ele entrega muito na imagem, né? Se o meu primeiro impacto com uma marca ou com uma loja é o Instagram, a minha expectativa está muito relacionada à forma como aquele feed é composto. Sim. Né? Então, isso é um diferencial do Instagram. O próprio feed é um diferencial, né? Se você fizer um comparativo entre as duas. Né? E assim, 61%, 62%, depende da pesquisa, relata que esse percentual de usuários descobrem marcas, descobrem lojas nas redes sociais. Então, é o primeiro impacto que ele tem. Sim. Então, nisso o Instagram é muito forte, né? Já o TikTok, ele é uma rede também de descoberta. Ele é uma rede que você... Porque assim, o algoritmo do TikTok é muito diferente, né? Ele não privilegia, por exemplo, quem você segue para te mostrar um conteúdo. Ele vai privilegiar muito o teu comportamento. Então, ele acaba sendo uma grande rede de descoberta. Você descobre novas marcas, novas lojas, novos negócios no TikTok com bastante facilidade. Tá? Então, assim, ele tem mais facilidade para viralização, porque ele tem uma entrega exponencial. Conforme as pessoas vão assistindo um vídeo, ele vai entregando mais, ele vai entendendo que é um vídeo que pode fazer sucesso entre Sim. o público e vai entregando com muito mais volume. Né? E, claro, ele está mais focado, né? Na verdade, assim, a geração Z e Millennium são as 2 gerações que mais usam o TikTok. Mas ele vem se expandindo, né? Não dá para a gente cravar que é só isso. Eu não deixaria de usar se o meu público não for dessa geração. Entendeu? Mas a gente sabe que hoje tem um volume muito maior e o TikTok ele é focado 100% em vídeos curtos. Né? O TikTok tem variação. Né? Eu também tenho vídeo curto, eu tenho vídeo um pouco maior e eu também tenho estático. Então, existe uma diferença importante entre as 2 redes. Agora, usar em conjunto as 2 Sim. te dá uma diferenciação muito maior. Né? Então, assim, porque são 2 conteúdos diferentes para você alimentar, basicamente. São porque os objetivos são Sim. diferentes. Tá? Óbvio que tem adaptação. Não é possível que você adaptar um Reels para o TikTok, desde que você entenda que tem que ter uma adaptação, que é uma plataforma Sim. diferente, um momento e um comportamento diferente, é possível usar. Mas, assim,
replicar conteúdo não te ajuda. Né? Você tem que entender que são comportamentos distintos, objetivos distintos. Né? Então, assim, o tráfego para um WhatsApp, o tráfego para um e-commerce, ele é muito influenciado quando você usa as duas redes, porque a pessoa consegue te encontrar em 2 lugares diferentes. Óbvio que a marca fica mais forte para ela, né? Porque ela percebe a abrangência da marca, a abrangência da loja, né? E valoriza isso. Então, vai ter um aumento significativo da quantidade de tráfego que você vai conseguir, seja para o WhatsApp, ou seja para dentro da tua loja, ou seja, eventualmente, para um e-commerce, se for o caso. Perfeito. E como equilibrar essas estratégias, né? Isso também é uma forma a ser levada em consideração. Dada a diferença de objetivos das redes, também é legal a gente entender que tipo de conteúdo pode funcionar melhor em cada uma. Né? Então, assim, normalmente, o Instagram ele fica mais focado em branding, ele fica mais focado em atendimento, curadoria de conteúdo. Então, as pessoas têm um comportamento de navegação do Instagram um pouco diferente. Né? Ela tem a tendência, como ela já segue uma loja, por exemplo, a tendência da expectativa dela é diferente. Entende? Não é a mesma coisa do TikTok, porque mesmo que ela siga, não é garantida a entrega de conteúdo só porque ela segue. Já o Instagram tem um equilíbrio um pouco maior nesse sentido. Né? Então, a expectativa de quem usa o Instagram é fazer construção de marca. É se consolidar no seu mercado regional, é se consolidar como uma boa alternativa quando a pessoa pensar em comprar um produto que essa loja vende. Já o TikTok acaba funcionando melhor para bastidor, para truque de estilo, para trends adaptadas ao público. Né? E eu digo isso com um olhar diferenciado, porque não é simplesmente usar uma trend, você precisa adaptar Cuidar, isso. Né? Faz sentido para o meu público? Veja, se você começou lá atrás, criando uma estratégia, entendendo o teu público, você é capaz de fazer uma adaptação desse conteúdo para servir para você. Sim. Né? Então, é mais divertido o conteúdo do TikTok? Normalmente, sim, por causa do formato. Mas isso não significa que no WhatsApp, que no Instagram não possa ser. Com certeza. Né? E cuidar também com a proposta da marca que você está trabalhando, né? Por exemplo, a Les, a gente fala muito sobre leveza e sofisticação dentro da marca. Uma marca que traz essa essência de moda Urban Beach. Então, será que esse conteúdo que viraliza é o conteúdo que, de fato, faz sentido para a proposta de valor da marca, né? Pensar realmente nesses pontos também. Eu quero só complementar assim. Existe uma mudança significativa. De tempo em tempo, isso vai evoluindo. Né? Cada vez mais, todas as redes, seja o TikTok ou o Instagram, vem valorizando o conteúdo autoral. Então, isso que você falou é super importante, porque é o que se espera. Né? As entregas vão cada vez ser menores quando você fizer só uma replicação, ou você não criar um conteúdo que seja autêntico, que carregue consigo propósito, que carregue consigo objetivo. Né? Então, assim, se a marca que eu vendo tem esses objetivos, quando eu falar dessa marca, eu tenho que entregar um conteúdo que tem que combinar com o que a marca é. Senão vai parecer que eu estou adaptando. Eu estou fazendo o contrário, estou adaptando a realidade da minha marca ou da minha loja. Ou a marca em si, né? Para eu só conseguir viralizar. Então, assim, isso é consequência, não pode ser objetivo. Entendeu? Não dá para você dizer, eu vou criar essa trend, vou usar essa trend com o objetivo de viralizar. Isso é uma consequência. Se você construir um bom conteúdo, é natural que as pessoas gostem e acabem compartilhando com outras, acabem se engajando de alguma forma. Né? Então, assim, uma coisa que é importante é você entender, de fato, como é que eu consigo adaptar isso à realidade do meu negócio, né? Carregado de propósito. Importante. E como que os lojistas eles podem aprender e crescer, né, com outras marcas também? Então, eu acho super importante você observar marcas que têm sucesso. Né? É óbvio que isso todo mundo já faz. E aí, quando você parte para as redes sociais, fica mais fácil, porque isso fica tudo disponível. Então, se você é responsável pelo conteúdo da tua loja, ou se você é uma vendedora da loja, é óbvio que você vai seguir marcas que inspiram, lojas que inspiram. Né? E você vai perceber, a maioria delas tem algo em comum, consistência. Né? Isso gera, de fato, uma aposta certeira, quando você é consistente. Você não pode postar um conteúdo
3 conteúdos numa semana e na semana seguinte não postar nada. Você gerou uma expectativa de conteúdo. Né? Então, assim, é uma rede social, não esqueçamos. Né? Uma rede social, ela tem como objetivo manter um relacionamento, seja a rede que for. E aí, essa é a expectativa. Você não vai ficar o tempo todo indo atrás de alguém que não te responde ou que não traz uma informação nova. Sim. Se isso é na vida pessoal, isso vai ser também na relação com as marcas e com os negócios. Né? Então, sei lá, 3 a 4 vezes por semana, por exemplo, tem números que apontam que o crescimento de uma rede que tem essa consistência de 3 a 5 conteúdos por semana tem o dobro de chance de crescer. É bastante. Sim. Então, é pensar na consistência de fato e trazer isso para o dia a dia com um planejamento, né? Pensando em todo esse planejamento que você comentou até agora. Perfeito. E quando a gente fala também de formato de conteúdo, o que você vê hoje que é mais eficiente para um engajamento de fato? Então, a gente vem... Todo ano tem uma evolução disso, né? Seja impulsionado pelo comportamento de quem consome, seja impulsionado pelas mudanças de algoritmo das plataformas, né? dos canais. Então, assim, eu vou falar do Instagram primeiro. Tá? Tem algo que a gente vem usando bastante e vem dando um resultado muito bom, que é o carrossel, porque ele te permite aprofundar. Né? Tem uma coisa importante, que é uma mudança mais recente do Instagram, que é valorizar histórias mais profundas. Então, assim, a ideia do vídeo muito curto, ele fica um pouco de lado quando você tem a oportunidade de crescer um pouco mais o storytelling da tua marca, né, do teu negócio. Então, assim, o carrossel acaba te entregando muito mais resultado porque você consegue aprofundar o conteúdo com diversas imagens. Então, quando eu vou fazer um material, por exemplo, sei lá, sugestão de look, quando eu faço isso no carrossel, eu posso fazer 4, 5, 6 combinações. E se a pessoa parou ali para ver aquele primeiro conteúdo, é natural que a expectativa dela já vai estar em ter mais alternativas, né? Ver os próximos, Isso. E isso gera muito mais engajamento porque é uma entrega maior, né? E assim, 4 a 5 vezes mais interações do que um post estático. Isso é a realidade que a gente está vivendo agora. Tá? Seja o mercado que for. Mas o mercado de moda, ele é um mercado que é ainda mais relevante, né? Porque, na verdade, também entrega um pouco da autoridade que você tem. Então, se eu tenho como objetivo construção de marca, que falamos antes no Instagram, eu mostrar que eu tenho esse conhecimento, que eu consigo... eu tenho autoridade para falar sobre isso, te ajuda muito. E o carrossel é uma das ferramentas que tem algum destaque agora. Tá? Obviamente que a gente também tem o Reels, né? Continua sendo super importante. Sim. Tá? Agora, por exemplo, o look do dia no Reels, ele aumenta muito o engajamento. Por quê? Porque tem movimento, porque tem fala, porque é importante entender. Né? Dicas rápidas com linguagem visual elegante, é super importante. Se tiver a fala, é ainda mais relevante. Sim. Então, tem algumas características. Eu tenho que usar o Reels para aquilo que ele serve. O que a gente vê muito são pessoas usando o Reels como se fosse carrossel. Eles só não me dão a alternativa de navegar. Eles mostram só imagens estáticas. Cada um tem a sua função. Então, eu tenho que buscar mais interação no Reels. Né? Então, assim, a transição de roupa, a tendência de estação, tudo isso são Reels muito interessantes. E uma mudança legal que a gente percebe do ano passado para cá é que o Reels mais longo, porque tem uma história maior, dá um resultado melhor. Está performando melhor, né? Sim. Era algo que antes tinha que ser rápido e agora já está mudando para ser algo mais... E também muito por conta daquela ideia da receita, né? Um fez com 15 segundos, falou que deu tudo super certo e todo mundo replica isso sem analisar. Teste a sua audiência. Faz um de 60 segundos e vê se desempenha bem. Faz mais um, daqui a pouco você percebe, 40 segundos é melhor, porque não é uma regra. E que tudo também vai depender da relevância do conteúdo que você vai trazendo, né? Claro. Porque, se eu estou falando sobre uma peça específica, eu vou falar sobre os acabamentos da peça, como que ela foi pensada, sobre as referências da peça, aviamentos, enfim. Então, tem que ser um conteúdo mais pensado para ele ser um pouco mais longo e prender também a audiência, né? Sem dúvida. Assim, e é importante entender o seguinte, conteúdos de feed e conteúdos de Reels são conteúdos para... não necessariamente para quem me segue. São conteúdos muito direcionados para descoberta, né? Para novos públicos. E eu tenho um canal que é exclusivo para quem me segue. E isso é super importante.
Não sei, provavelmente é um assunto que a gente vai tocar, mas os stories, por exemplo, eles são conteúdos para quem segue. Então, veja, eu tenho um sacrifício muito grande, um esforço muito grande para conseguir seguidor. Depois disso, eu preciso alimentá-los. Os stories têm esse objetivo. Né? Então, se eu não uso os stories diariamente, eu tendo uma loja, pode ser um problema, porque eu tenho um monte de pessoas que me seguem, que declaradamente gostam de mim. E eu simplesmente não alimento esse conteúdo. Então, usar os stories para novidades, prova de look, bastidor, enfim, isso tudo mostrar horário como de atendimento também, que às vezes tem muita dúvida também, né? Sempre tem, né? Sim. Você vai buscar, então assim, você, claro, vai criar os destaques, vai colocar o que é mais relevante, mas vai manter uma conversa de tempo em tempo e vai buscar muita interação. Entenda, uma rede com o algoritmo que o Instagram tem, ele valoriza bastante, não quem te segue, mas quem te segue e interage com você. Sim. Então, criar uma enquete para gerar interação é super importante. Perfeito. E o feed realmente para usar dessa forma mais estratégica, né? Como você falou, acho que é um ponto que nós vemos muito forte. E sobre os stories, quer falar um pouquinho para a gente? Do contato de emergência de stories, né? Exatamente isso que tu trouxe. Isso, Então, assim, o Story é uma ferramenta super importante quando o algoritmo da rede tem vínculo com quem você segue. Então, assim, eu entendo que é uma entrega que acontece para o meu público. Acontece para todo mundo que me segue essa entrega? Não. Mas ela não entrega para quem não me segue. Então, assim, claro, você vai ter que avaliar. Tem stories que você vai também gerar um Reels um pouco maior, porque você é um conteúdo que você quer que seja entregue para mais do que o público que te segue. Sim. Então, não é incomum você ter conteúdos nos dois formatos, tá? Mesmo o carrossel. Porque nos stories é para entregar para quem segue, né? E o carrossel ou o Reels é para entregar também para quem não segue. Mas é super importante a gente entender o papel do Stories, né? Que, na verdade, é alimentar no dia a dia o meu relacionamento com o meu público. E não necessariamente oferta de venda, porque senão o público pode ter a impressão de que o meu único objetivo na rede é vender. Sim. Então, ali, sim, eu vou entregar conteúdo relevante, eu vou me esforçar mais. Eu deveria gastar mais tempo no Stories do que em outros formatos, se eu me importo com quem me segue. Né? E eu acho que o público percebe isso. Né? E aí, cara, tem marcas que fazem trabalhos excepcionais nos stories. Assim como você pode pegar um depoimento colocado um lojista, você pode pedir autorização de um cliente, por exemplo, ou de um vendedor para fazer um conteúdo enquanto ele está fazendo a compra, para mostrar como é que funciona o teu atendimento. Veja, o atendimento é o grande diferencial de uma loja. Sim. Como é que você não mostra isso? Então, como é que... Cada um vai criar a sua forma, mas eu preciso mostrar como é que funciona. Então, você vai combinar com uma cliente muito boa sua e vai fazer meio que uma cobertura de bastidor de como é que foi o atendimento dela e vai postar. Para que as pessoas entendam, caramba, olha só como é que é o atendimento nessa loja. E depois você, obviamente, repete isso para todos. Então, assim, ele tem um papel fundamental de manter o seguidor engajado e isso reflete em toda a tua rede. Entendeu? Um perfil que tem seguidores engajados aumenta a entrega de conteúdo até para quem não é seguidor. Porque, de fato, é isso que é relevante, é isso que é importante. Quando a gente fala de stories também, Ricardo, eu lembro muito do que a gente fala de uma vida real também dentro dos stories, né? É mostrar produtos chegando na loja, ou quando vocês forem fazer compras também. Isso que faz diferença, esse momento, né? Ali o que está acontecendo dentro da loja? Está saindo pedido para entrega, estamos embalando um pedido novo, chegou novidade, montando a vitrine da semana. É tudo coisas que vão engajando, porque é um momento que está acontecendo, é a vida real ali, né? E aí, com bastante cuidado com relação a filtros e tal, porque, de fato, é a vida real, né? Porque, na verdade, assim, veja, é o público mais próximo que eu tenho. Ele não só gosta de mim, como ele me segue. Então, eu tenho mais proximidade. Eu posso gerar conteúdos que, eventualmente, eu não postaria no meu feed. Eu posso e devo. Sim. Isso é o grande diferencial. Então, assim, aí você pode ser diário, você pode ter 2, 3 por dia, não é um problema. O ideal é postar um mais distante do outro, dar um tempo entre eles, mas isso não é problema, porque, na verdade, quem vai assistir esse material são pessoas que já te conhecem.
Então, ela não vai ser impactada do nada por um story teu. Tá? Então, isso muda completamente a forma como você enxerga essa funcionalidade específica. Né? E também analisar, né, os stories, quais foram os meus stories que mais tiveram interações. Isso. Significa que o meu público gostou e dá para começar a replicar também de outras formas, né? Adaptando, né, para não cansar, mas é isso. Então, enquete leve, a busca por interação, isso ajuda tanto as pessoas a entenderem que você está disposto a ouvi-las, quanto ajuda no algoritmo para entregar mais. Porque ele entende assim, cara, esse perfil tem conteúdo super relevante. Veja, isso é importante dizer, a quantidade de seguidores versus a quantidade de pessoas que interagem é a melhor conta que um algoritmo pode fazer sobre a relevância do teu perfil. Então, ter um monte de seguidores te coloca numa responsabilidade muito maior. Sim. Entendeu? Por isso é tão importante você não conseguir seguidores a qualquer custo. Menos ainda comprar seguidores ou fazer campanhas que não entreguem conteúdo para conseguir volume. Tá? O volume é uma validação social que existe, porém ele também traz consigo a responsabilidade de você conseguir fazer essa conta fechar. Às vezes muitos seguidores não são seguidores de qualidade, né? Não. Que tem um engajamento, que trazem Isso essa mesmo. entrega que a gente precisa. Isso mesmo. E o Reels, ele é uma ferramenta também essencial, né? Sim. Como que a gente consegue trabalhar isso de forma mais estratégica? Então, a questão do Reels, assim como... Porque o Reels ele gera um feed, né? Então, ele também tem essa relevância, o cuidado visual. Assim, ele não é... nós não precisamos fazer tudo de maneira mega profissional. Mas é óbvio que aquilo que fica visível no feed é importante, é relevante. Ele tem que ter um apelo visual interessante e um conteúdo mais profundo. Eu apostaria em Reels mais com storytelling. Né? Eu acho que se eu fiz a pessoa parar para assistir, é importante que tenha um conteúdo de alta qualidade. Entendendo que isso pode ser de pessoas que me conhecem e me seguem e pode aparecer para pessoas que nunca me viram. Cada Reels que você faz, assim como cada conteúdo de feed, ele pode ser o primeiro contato de alguém com a tua loja ou de alguém com a tua marca. Então, ele tem que ter uma história, né, em cada um deles para a pessoa ver algum valor. Né? Então, assim, eu vou dar um exemplo de um conteúdo que é super... se destaca entre todos os conteúdos de Reels em matéria de engajamento e de tempo de retenção. Porque o Reels tem uma outra vantagem. Todo vídeo tem uma vantagem. Né? Estrategicamente, você consegue mensurar quem assistiu. Tá? E isso depois, quando a gente fala sobre investimento em mídia, por exemplo, isso tem um grande impacto. Né? Então, eu lanço um conteúdo de Reels com o único objetivo de fazer as pessoas me conhecerem um pouco mais e assistirem esse material. Então, o look do dia é o tipo de conteúdo que tem maior volume de tempo de visualização. Sim. Tá? Tem entre 40% mais do que um outro tipo de material. Por isso que tem tanta marca grande ou loja grande que insiste, que investe nesse tipo de conteúdo. Porque, a partir daquele, os demais também serão impactados. E depois, quando você pensar no investimento, por exemplo, de impulsionar um conteúdo, existe a possibilidade de você criar um conteúdo, impulsionar um conteúdo só para quem assistiu. E isso muda muito, porque ele já está num segundo estágio, ele minimamente já me viu. Né? Então, o Reels tem esse papel super importante na questão estratégica de crescimento, tanto do engajamento quanto do alcance qualificado de público. Sim. E outro assunto também bem polêmico é a questão das lives, né? Vale a pena fazer live no Instagram? O que tu acha? Então, claro que o mercado de moda é o mercado que mais atuou com isso. A gente viu na pandemia a quantidade de lojas que começaram a fazer. Isso, de fato, dá muito resultado. Né? Por quê? Porque, primeiro, você se abre para uma conversa real. Isso é importante. Assim, se eu já conheço, já ouvi falar, ou já comprei daquela loja, eu quero saber o que eles têm para dizer. Sim. E não fica limitado a um vídeo pequeno editado. Né? Então, a live tem esse apelo e é super importante entender que tem alguns tipos de conteúdo que funcionam bem com a live. Né? Assim, tem que ter um objetivo claro. Né? Imagina que você vai fazer uma live de 40 minutos. Cara, 40 minutos é muito tempo de vida de alguém.
né? Então, assim, precisa ser algo super interessante. Então, funciona quando você quer apresentar as novidades. Os lançamentos em live são sempre interessantes, né? É claro que a live... Aí alguém vai dizer, mas, poxa, eu faço live e tem pouca gente que assiste. Então, mas tem um universo de divulgação anterior dessa live, base qualificada, conteúdo interessante. Então, assim, a gente vai fazer o lançamento dessa coleção só na live. Só uma semana depois é que eu vou ter esse produto na minha loja, por exemplo. Aqui é né? Uma ideia, né? É uma ideia, mas assim, se você permitir interação, é ainda mais interessante. Permitir que a pessoa tenha voz na tua live também é interessante e aumenta muito a chance de conversão. Pelo menos assim, de um grupo de lojas pesquisada, diz que uma live gera 5, 6 vezes mais conversão do que um conteúdo normal. É bastante coisa. E aí você tem que estar com suporte para aquilo. Sim. Né? Então, se você diz o seguinte, que essa coleção só pode ser comprada na live, quantas pessoas vão estar ali atendendo quem vai dizer que quer comprar? Entende? Ou, vou receber essas pessoas no dia seguinte. Então, você tem que se preparar para isso. Então, a live tem uma função super importante. Para boa parte dos comércios locais, ela dá certo. É algo muito focado em comércio local, é bom entender. Uma live de marca também funciona, mas não na mesma pegada do que uma loja local. Porque a pessoa já te conhece, ela já te viu, ou enfim, e ela tem ali condição de, a partir de casa, acompanhar aquilo que você quer apresentar e decidir se ela vai no dia seguinte na tua loja ou não. Ou, quem sabe, você coloca link para o cara comprar. Já faz uma compra ali, né? É possível. Sim. É importante da live também, é algo que a gente sempre faz dentro da Lesa Lesa e que a gente reforça muito com as nossas lojas também. A questão da live, por quê? Às vezes reclama porque na minha live só apareceu 10, 15 pessoas. Mas um ponto importante para vocês entenderem é, em todo momento, tem 10, 15 pessoas dentro da loja? Quem eu estou alcançando? Então, às vezes, assim, nossa, entrou só 10 pessoas, entrou 20 pessoas, entrou só 30 pessoas. Mas não é só. São 30 oportunidades novas de vocês fazerem uma venda. São 10 oportunidades novas de fazerem uma venda. E outro ponto também é essa questão da interação, ler comentários e responder em tempo real. Porque, às vezes, a cliente está ali e ela quer realmente essa interação. E quando você interage, você prende muito mais o teu público também. Não tenha dúvida. E é isso que você falou, assim, a quantidade é menos relevante do que a qualidade. Exato. Entendeu? A partir dali, você pode ter essas pessoas falando sobre essa live para outra. Depois fica disponível para as pessoas verem depois. Então, enfim, tem uma infinidade de vantagens em você fazer de maneira constante live para as pessoas se acostumarem também, entendeu? Se você faz uma única vez e deu 6 ou deu 10 pessoas e nunca mais você fez, você não sabe até onde você poderia chegar. Né? Então, é super importante também. E agora vamos, então, para o outro bloco, falando sobre o TikTok, né? A gente já deu uma passagem agora pelo Instagram e agora nós vamos para o TikTok. E hoje em dia, no TikTok, quais tipos de conteúdo engajam mais, né? O TikTok é muito do conteúdo mais espontâneo, traz essa espontaneidade realmente no conteúdo. Mas como que dá hoje para criar vídeos que, de fato, engajem? Então, assim, aí como tem essa diferença entre o TikTok e o Instagram, de algoritmo mesmo, né? Tem um TikTok algumas particularidades, né? Então, assim, os vídeos são sempre vídeos, né? Que mais engajam hoje. Isso não é número de pesquisa, informações que vêm do próprio TikTok, né? São vídeos de 15, 30 segundos, por exemplo, que tem um storytelling, tem um visual. Aumenta muito a chance de viralizar, tá? Trabalhar com style criativo, enfim, mostrar um pouco da capacidade que a loja tem de montar, seja um look ou seja a maneira de apresentar o produto, ela é diferente. Então, assim, a rotina com bastante leveza, com um pouco mais com personalidade. Então, assim, o TikTok, os vídeos que comumente dão mais certo no TikTok, eles são mais curtos e eles mostram um pouco daquilo que é a realidade do negócio. O TikTok veio com essa pegada de tentar mostrar a coisa um pouco mais limpa, né? Então, você percebe, por exemplo, que por mais que tenha edição, o volume de aplicação é muito menor.
é também mais difícil manter a consistência visual no TikTok, porque a gente não tem aquele conceito do feed. Né? Mas você tem que ter, a sua loja, a sua marca tem que ter aquilo que é a consistência visual do material que ela posta, que não precisa ser igual entre Instagram e TikTok. Então, assim, os materiais que engajam bastante são vídeos um pouco mais curtos no TikTok, porque as pessoas acostumaram com isso também. Tá? Obviamente que não é problema nenhum você colocar um vídeo maior. Tá? Mas aí, se você pegar os números que o TikTok entrega, né, você vai ficar ali entre 15... Mas não tem receita, né? Sim. Dá para experimentar também. Tem que testar, né? Tem que testar. E quando a gente fala do TikTok, quais os formatos, assim, né, que mais engajam, na verdade, que mais trazem esse tipo de engajamento? Então, eu até fiz uma pesquisa, né, para trazer assim, alguns números para a gente ter uma noção. Né? Então, assim, é uma lista enorme de tipos de conteúdo, mas eu coloquei 3 conteúdos que normalmente funcionam. Tá? Isso em números gerais, através de levantamento que o próprio TikTok faz e outras ferramentas também fazem. Então, por exemplo, para o mercado de moda, transformação de looks em vídeo tem uma chance 60% maior de engajamento. Né? Esse é um número que eles trazem. Né? Assim como bastidores com humor leve, entenda assim, o TikTok ele precisa de um pouco de humor. Né? Ele é o tipo de conteúdo que mais engaja. Então, se você conseguir fazer, de novo, sem fugir da essência do teu negócio. Não é para fazer assim. A gente vê inúmeros casos que alguém pega uma trend, adapta para o seu negócio, não combina com a marca, não combina com aquela loja. Dá de perceber facilmente que a gente está forçando a barra para buscar uma viralização. Isso não é legal. Né? Mas com um leve toque de humor está ok. Dá para ser mais despojado no TikTok. Né? Esses bastidores costumam engajar 45% mais do que outro tipo de conteúdo. E a narração de histórias é super importante. Histórias reais. Tá? Isso é um tipo de conteúdo que engaja muito em qualquer negócio do TikTok. Pode ser uma reportagem, pode ser sobre a vida de alguém, pode ser sobre uma situação que aconteceu, mas também pode ser sobre o meu negócio. E aí você pode, de fato, trazer um atendimento, né, uma narração de como é que foi o atendimento de um cliente. Você pode trazer um depoimento de um cliente, que vai servir lá para o Instagram também, mas aqui você pode fazer essa combinação entre você contando a tua versão e a versão dele. Né? Então, a narração é super importante. As pessoas acostumaram a ouvir. Tem muita gente que busca no TikTok esse tipo de conteúdo. E a tendência é que você, comparando um conteúdo com e sem narração, você tenha 50% maior de chance de engajamento. O TikTok ele tem essa ideia de trazer um conteúdo mais prático, né? Sim. E é diferente realmente dessa questão do Instagram em si. O TikTok sempre é mais prático, porque está todo mundo ali, rolando o dedo, enfim, é o conteúdo que inicialmente engaja, é o que tu vai parar ali para assistir, né? Sim. Então tem essa questão. Ele entrega muito mais, né? Assim, entrega um bom material criado, um bom vídeo que com arranque de visualização interessante, entrega muito mais. Então, assim, por isso tanta gente descobre marcas e negócios no TikTok. É porque ele de fato entrega mais, dependendo daquilo que acontece assim que você lança É muito rápida essa transformação, essa transformação de volume de entrega no TikTok. E como criar esse conteúdo mais educativo, né? Que realmente traga essa questão de dica de moda, dica de estilo, enfim, que traga isso sem parecer repetitivo, sem sempre comunicar a mesma coisa, né? Então, eu vou te falar assim, honestamente, olhando, pesquisando bastante e vendo aquilo que dá mais resultado, eu acho que o problema é a gente fazer... Então, dicas práticas... de look ou enfim, de aplicação de produto, de uso, ela é um tipo de conteúdo que muita gente gera. Tá? E é um conteúdo educativo, só que muito explorado. Né? Então, o que é legal e funciona melhor no TikTok? Quando você usa exemplo real. Então, assim, você vê marcas que todos os dias têm um conteúdo de look, sempre é a mesma pessoa, e sempre é uma coisa assim, muito mecânica. Sim. Né? Isso não funciona bem. Né? Por quê? Porque é justamente essa dinâmica que a rede tem. Então, você tem 30 segundos, 15 segundos para convencer a pessoa a seguir o teu conteúdo e, eventualmente, buscar mais conteúdos seus. Você entende que o algoritmo vai entregar um outro vídeo teu para a pessoa que assistiu o teu vídeo inteiro. Sim. Então, mesmo que ela não arraste para o lado e vá lá seguir a tua página ou ver tudo que você postou, ele vai sozinho entregar mais conteúdo. Então, o exemplo real
é, de fato, o tipo de conteúdo que mais engaja no TikTok, porque as pessoas meio que entenderam que é ali que as marcas fazem isso, né? Isso não significa que você não possa fazer em outros canais, mas ali virou uma coisa mais tradicional, tá? Então, assim, usar clientes, usar consultora de venda para aparecer, porque ali é relacionamento direto e limpo Super. entre pessoa para pessoa. Então, assim, daqui a pouco você pode gerar conteúdo com o teu cliente, entendeu? Daqui a pouco ele tem essa disponibilidade, ou tem essa vontade de criar contigo um conteúdo, não vejo motivo para não. Sim. Tá? Então, assim, claro que daí você tem os influenciadores que também colaboram para esse formato, que vão até a tua loja, que geram um conteúdo que você mesmo pode postar, mas não necessariamente você precisa se focar só nisso. Na verdade, no TikTok, quanto mais real for, mais engajamento ele vai gerar, né? Então, assim, e sempre, qualquer conteúdo tem que ter um toque pessoal, um toque exclusivo. Porque, como muita gente gera... Se você pega uma trend do TikTok, em uma semana tem milhões de vídeos iguais. Como é que eu uso isso? Tipo, como é que eu uso um challenge ou uma trend, já que tanta gente usa e ainda fazer dar certo? É o teu toque. É a coisa, é a pessoalidade, é a adaptação de linguagem, a adaptação de propósito, com o propósito da loja. Eu tenho que deixar claro qual é o meu diferencial. Aí eu até posso usar um elemento desse que vai ser divertido e vai entregar legal o que eu preciso que as pessoas entendam de mim. É quase fazer a mesma coisa, só que diferente, né? Do teu jeito. Exatamente. Né? Trazendo a tua essência de fato, né? Exatamente. E agora, falando um pouquinho sobre impulsionamento, né? Que é um ponto bem importante para ser utilizado. Na tua visão, quando que vale a pena começar a investir no impulsionamento? Então, assim, isso é um assunto super relevante, super importante. Muita gente está eternamente com dúvidas sobre isso, né? O que a gente considera... Isso é um serviço que nós prestamos para a indústria, para marcas, para comércio, e a gente tem que ter clareza, todos os envolvidos têm que ter clareza de que vale a pena quando você tem um objetivo claro. Tá? Ou você quer divulgar uma coleção, ou você quer aumentar o tráfego de pessoas para o teu WhatsApp, ou para dentro da tua loja, ou você quer captar novos seguidores, ou você quer promover um produto de alto giro. Então, ele faz sentido quando você tem um objetivo claro, para que você até possa acompanhar se o resultado é bom. Então, o que a gente vê muito hoje são pessoas experimentando, e tem que experimentar, não é um problema, mas não sei se com a clareza necessária de qual é o objetivo daquilo. Isso, inclusive, norteia o tipo de patrocínio que você vai fazer. Se você não tiver clareza disso, você vai ficar em dúvida na segunda tela do patrocínio, porque ele vai te perguntar isso. Né? E aí você vai ter que entender o seguinte, agora eu fiquei na dúvida aqui, exatamente o que eu quero. Eu consigo mais conversão ou mais conversa iniciada no meu WhatsApp se eu nunca fiz uma campanha de engajamento? Eu, de fato, a primeira campanha que eu quero fazer é uma campanha de venda? É o melhor caminho? Não é que você não possa fazer, você pode fazer, mas aí tem que entender como é que se equilibra isso. Tá? Então, quando você tem clareza, né, porque o impulsionamento tem um único objetivo, escalar resultado. Sim. É o resultado que eu tenho orgânico, eu quero escalar, eu quero aumentar. Entendeu? Então, assim, olhe para o teu resultado orgânico primeiro, veja daquilo que você é melhor e impulsione isso, para você gerar as próximas etapas. Né? E também acho que um ponto importante aqui é estar preparado para esse movimento acontecer. Porque a partir do momento que eu estou impulsionando, eu estou buscando um resultado melhor, eu estou buscando isso. Mas eu tenho pessoas que atendam essa demanda, por exemplo, eu vou lá e fazer um impulsionamento e coloco lá um CTA de enviar mensagem. Vai ter alguém para responder essa mensagem? Eu tenho produto suficiente na minha loja hoje para fazer esses envios de uma peça que eu estou divulgando? Então, acho que essa questão também é importante se atentar, né? Não, sem dúvidas. Gerar uma expectativa ruim é pior do que não gerar. Sim. Né? Então, se você gera uma expectativa de que você vai atender no WhatsApp ou vai atender na mensagem, no inbox, né? No direct, vai. Sim. Então, assim, inbox é coisa de gente velha, né? Mas, assim, então, se você está dizendo que levando mais pessoas, escalando
potencial do teu resultado. Para mais pessoas conversarem, você tem que estar preparado para responder com velocidade. Sim. Porque, dependendo da mensagem que você vai entregar, é importante entender se você dá conta de resolver. Então, quando eu falo que eu vou fazer um patrocínio de um produto que tem alto giro, eu entendo que eu vou fazer isso porque eu tenho um estoque considerável desse produto. Para que na terceira pessoa que quiser comprar naquela cor e naquele tamanho, já não comece a reclamar. Já entrei não agora. Tem mais. Entende? Então, assim, isso é importante. Mas você pode suavizar também, você pode equilibrar isso, você pode ir trabalhando com vários objetivos. Você não precisa fazer só no momento que você quer vender. Inclusive, o ideal seria que não. O ideal seria que você faça de forma consistente algum tipo de investimento para preparar as pessoas para o momento que você precisa vender. Sim. Isso tem como fazer usando o impulsionamento de conteúdo. E como definir o que é melhor para cada estratégia em si, quando eu faço esse tipo de impulsionamento? Então, assim, claro que 2 aspectos são importantes. O primeiro aspecto é exatamente quando eu falo do objetivo, né? Então, quais são os objetivos? Normalmente, você trabalha com 3, né? Ou você quer alcançar mais pessoas. Então, assim, se você está começando, se é a primeira vez que você vai impulsionar, o ideal é que você trabalhe com alcance para fazer construção de marca e autoridade. Então, você escolhe o melhor conteúdo que você tem, que, inclusive, talvez você já tenha testado. É um conteúdo que já funcionou no orgânico. Você já testou, ele é bom. Aí, você patrocina esse conteúdo para aparecer para mais pessoas do que as que viram, né? Então, esse primeiro objetivo do alcance, a própria ferramenta vai buscar o máximo de pessoas dentro do critério que você definir para mostrar aquele conteúdo, né? Depois que você já tem, né, se você já trabalha com alcance, você pode trabalhar com... então, porque o alcance te gera audiência. Tá? Depois que você já tem uma audiência, você pode trabalhar com engajamento, para gerar conexão e senso de comunidade. Então, assim, quando eu faço o patrocínio para alcance, por exemplo, no Instagram, enfim, em quase qualquer canal que tenha estrutura de impulsionamento, tem essa lógica, né? Eu depois consigo fazer um anúncio para todo mundo que eu alcancei, né? Ou tentando pegar das pessoas para quem eu apareci, gerar um segundo anúncio com o objetivo de engajamento, para ela se conectar comigo. Isso vai acontecer de algumas formas. Ela pode curtir, embora curtir não seja mais uma métrica tão relevante, o engajamento, salvar, compartilhar um conteúdo. E a partir daí, depois que eu já consegui esse movimento, aí eu posso, né, eu já tenho uma estrutura de produto validado, eu posso trabalhar com anúncios de conversão. Então, você precisa entender que são esses 3 pilares que você consegue atingir dentro de uma estratégia de patrocínio de conteúdo, por exemplo. Sim. Isso não é diferente nas outras redes, né? Cada uma tem uma forma diferente de fazer. Mas, basicamente, é aquilo que todo mundo fala de funil. Né? O funil de marketing, o funil de venda, ele sempre... porque ele tem uma abertura maior no início, que é quando eu vou alcançar mais pessoas. No meio dele, são pessoas que já me viram, potencialmente já me viram, né? Porque não é a impressão, ela não é o alcance não é um número tão real, tão exato, não dá para ter certeza que quem foi alcançado viu. Mas, minimamente, eu já tentei alcançar ele. Quando eu parto para uma campanha de engajamento, eu tenho um claro objetivo. O conteúdo também é diferente. Se eu quero que a pessoa engaje, quão bom tem que ser esse conteúdo? Sim. Porque fazer uma campanha de conteúdo para engajamento de um conteúdo que não engajou nem no orgânico é um tiro no pé. É verdade. Não analisar, não ter essa estratégia inicial, né? Então, assim, a estratégia aqui tem que levar em consideração que tem esses 3 momentos, tá? E a grande maioria começa pela conversão. Isso pode ser um problema, porque o nível de engajamento das pessoas que me seguem pode ser muito bom, mas eu não extrapolo aquele público. E talvez eu não ganhe em oportunidade, por exemplo, de conectar com novos públicos que eu tenho que passar por esse funil de uma maneira mais estruturada, né? Então, assim, isso é super importante entender, porque senão você vai fazer campanha sem estratégia. E aí você potencialmente não vai conseguir entender o resultado que veio, né? Seja ele positivo ou negativo. Mesmo o resultado positivo, ele pode não se replicar daqui para frente. Você faz a tua primeira campanha pode ser de conversão e pode converter. Sim. Porque ali ele primeiro entregou para quem
Entenda o seguinte, ele vai entregar, é um sistema inteligente. Ele vai entregar primeiro para quem ele sabe que já performou, né? E já engaja contigo. Sim. Entendeu? Ele está muito próximo de você. Se você insistir nisso, daqui a pouco vai ficar sem público. Então, você vai gerando público nas etapas anteriores. Por isso, chama audiência, né? Que não é só quem te segue. O impulsionamento te cria a possibilidade de gerar uma audiência muito maior do que as pessoas que seguem a tua marca. Quando a gente fala de impulsionamento também, Ricardo, a gente tem que pensar muito na questão da segmentação em si, né? É um dos pontos fortes aqui, porque precisa da segmentação. Sim. E como que dá para fazer a segmentação hoje? Como que você vê que tem que ocorrer ela? Então, assim, e aí também está muito ligado aos estágios, né? Então, o estágio de alcance, por exemplo, ele pode ser, ele é onde a segmentação geralmente inicia, né? E você tem as condições, as ferramentas te permitem condições de segmentar por localização. Então, um raio da tua loja é interessante para começar, porque assim, quanto maior for a abrangência do meu anúncio, mais dinheiro eu tenho que investir. Sim. Então, se eu quero começar pequeno, eu começo trabalhando com um raio do endereço da minha loja. Eu além disso, adiciono a isso interesses. Por exemplo, a pessoa tem que ser interessada em moda, em estilo, em marca, faixa etária. Se a gente voltar lá no início, a gente falou sobre conhecer o público. Sim. Se eu conheço o público, então, mulheres de tal a tal idade é o meu público. Eu começo experimentando esse público e isso tudo ele já permite, né? Quanto mais específico você for na definição do teu público inicial, melhor. Além disso, você pode usar a inteligência das plataformas. Então, você tem, dependendo de cada tipo, de cada objetivo de anúncio que você faz, ele te permite, por exemplo, além dessas características todas, ele vai permitir pessoas que normalmente compram online, pessoas que normalmente interagem com marcas de moda. Ele vai começar, não é que você vai setar isso dessa forma, em todos os casos, mas mesmo assim ele vai entender a tua campanha e vai te ajudar. Então, não precisa ter muito medo, porque hoje a automação da inteligência ela avançou muito. Assim, basicamente, você consegue, com um pouco mais de facilidade, trabalhar com anúncios muito certeiros usando aquilo que é o conhecimento que as próprias ferramentas já têm. Sim. E tem um valor mínimo assim, para investir? Como é que funciona isso? Então, as próprias plataformas vão te dizer, cada uma delas com uma regra, né? Mas assim, eu vou fazer no geral. É super importante experimentar. Né? Então, campanhas, se você pensar, eu quero entrar nesse universo de impulsionamento, não venho fazendo hoje, eu fiz, mas parei. Se você definir pelo menos R$20 por dia, por rede, já é possível experimentar. Não vale para todas as redes, mas vou usar o Instagram como exemplo. Já é possível experimentar. Ele tem lá um investimento mínimo, tá? Então, já estou colocando aqui o... como nós costumamos começar para experimentar, para gerar a primeira audiência, para entender como é o comportamento daquele público. Então, com R$20 por dia, já é possível você testar. Isso não significa, e esse é o erro, né? Por ser só R$20 por dia, as pessoas não fazem com estratégia. Porque envolve muito tempo, envolve muita pesquisa. Então, para R$20 por dia, eu vou tentar fazer... Não, ainda tem que ter estratégia, porque para você investir R$40 por dia... Vamos concordar que os 20 têm que ter funcionado. Sim. Né? Aí, se você for trabalhar com campanhas mais robustas, talvez assim, eu vou fazer uma campanha mais concentrada numa semana, por exemplo, ou em um dia. Você pode investir R$1.000 num dia. Aí, porque tem um lançamento, ou você pode fazer, eu vou fazer uma live. Se você quer que uma live performe bem, você, obviamente, que tem que fazer uma campanha de pessoas para pessoas saberem que a live vai acontecer. Aí, você, em vez de R$20, naqueles 3 dias que antecedem, você vai colocar 300. Só que esse controle é seu. Isso é importante dizer. Tem que testar, né? Tem que testar. Perfeito. Quando a gente fala ainda, né, dentro desse ponto, quais métricas eu fiz lá o meu anúncio, fiz toda a segmentação e como que eu vou agora olhar para isso para ver se deu certo de fato, se está performando mesmo? Então, cada uma daquelas estratégias de objetivos de campanha vai ter a métrica que responde. Né? Então, por exemplo, se o meu objetivo é alcance, a quantidade de pessoas alcançadas, a quantidade de impressões, funciona. Porque, assim, impressões é quantas vezes o meu anúncio apareceu para uma ou mais pessoas. Né? E alcance é uma estimativa de quantas pessoas foram alcançadas. Então, a entrega dessa métrica ela é simples. O teu anúncio alcançou
20 mil pessoas. Até voltando a falar da verba, também depende da região que você está, né? A gente falou do raio, né? Às vezes você bota um raio de 20 quilômetros e dá muito mais pessoas do que um outro raio de 20 quilômetros em um outro lugar. Mas a ideia da métrica e assim, estratégia sem acompanhamento também não resolve. Você precisa acompanhar. Sim. O alcance, ele tem uma métrica super simples, que é justamente você observar quantas pessoas foram atingidas. Aí você não vai criar um critério de sucesso em outra métrica. Por exemplo, você vai olhar para isso e vai se preocupar muito menos com quantas pessoas engajaram. Por quê? Porque, lembra, ele tem a inteligência que se você diz para a ferramenta que o teu objetivo é alcance, ela não vai priorizar pessoas que normalmente curtem, que normalmente compartilham. Né? Quando você fizer a campanha para isso, ela vai priorizar esse público. Aí você vai ver essas métricas. Clique no link, visualização de vídeo acima de X%, né? Compartilhamento, curtir, dependendo do canal, faz algum sentido. Né? E aí o resultado efetivo de conversas iniciadas, por exemplo, se você estiver levando ele para o direct ou para o WhatsApp. Se você tem a venda online, vai ser a venda, aí vai ser o ROAS, vai ser o ROI, que é eu investi tanto, daquilo ali eu vendi tanto. Então, essas métricas estão disponíveis em todas as ferramentas de maneira fácil e acessível. Você só tem que se organizar na tua estratégia para saber o que você vai acompanhar para cada objetivo desse que você criou. E olhar para isso, né? A importância de também olhar para as métricas se estão funcionando. Perfeito. E aí fala pra gente um pouquinho, né? A gente já falou sobre a parte das redes sociais, assim, em si, essa questão do impulsionamento, mas como a presença do digital, ela pode realmente mudar tudo isso? Como que pode aumentar? E quais são as primeiras ações que os nossos lojistas hoje eles têm que tomar para ver se realmente tudo isso vai valer a pena? Então, assim, no geral, veja, assim, a gente tem muitas pesquisas, muitos números, né, que mostram que quem gera conteúdo de maneira constante, investe constantemente também em impulsionamento para sempre aumentar o público sem desespero, né, tem grandes chances de aumentar as suas vendas, seja em loja física, seja em loja online. Então, assim, o que acontece? A Shopify, que é uma ferramenta bastante conhecida, fez uma pesquisa por país há um ano e meio atrás. Sim. E falou que quem investe constantemente aumenta em 32% a sua chance de conversão. Tá? Esse número pode não ser exatamente assim, porém faz algum sentido, se você imaginar. Porque, na verdade, você vai estar atingindo mais pessoas, você vai estar engajando mais pessoas, e você não se limita às pessoas que passam em frente da sua loja. Né? Você, obviamente, que tem outras formas de você melhorar o seu posicionamento. Mas eu entendo que o marketing digital, como um todo, né, ele vai te ajudar a estar mais tempo disponível, em mais canais disponíveis, sem, assim, você se expõe de uma maneira muito mais relevante. Né? E, então, assim, levando em consideração que você vai conseguir mostrar para mais pessoas o seu estilo visual, na consistência que você tem, entende? Moda tem uma pegada muito forte com o estilo visual. Eu preciso confiar. Então, eu vejo muitas lojistas investindo muito na estrutura da loja, porque sabem que a experiência do cliente é super importante. Ela conta, né? Ela faz parte do negócio da loja. Sim. Como é que eu faço isso aparecer para quem ainda não foi? Porque, basicamente, o marketing digital ele abre canal de conversa, ele te coloca à disposição para trocar ideia com quem é teu público, mas também leva a um horizonte maior aquilo que é o que você tem, seja de marcas dentro da sua loja, de produtos na sua loja e a própria estrutura que você tem. Então, assim, a ideia é que você consiga potencializar aquilo que você tem de diferencial. Eu preciso potencializar isso, mais pessoas têm que saber. Né? Se eu não posso, por exemplo, eventualmente eu não posso forçar a pessoa que me compra um mês atrás a comprar de novo. Sim. Eu preciso buscar mais público. Né? Então, isso é super importante. Então, a frequência, a conversa com o público real, né? Ou seja, o entendimento do público é super importante. Então, não dá para seguir aquilo que funciona para alguém se o meu público é diferente, e é sempre diferente. E, às vezes, na mesma cidade, na mesma região, tem públicos diferentes. Pode estar uma loja do lado da outra, né?
O que justifica alguém preferir comprar na sua loja se essa marca não também vende em outra loja? Sim. Você tem diferencial. Exato. Você precisa explorar isso, mostrar para mais pessoas isso. Então, tem uma consideração super importante que não sei se todo mundo já está ciente, mas uma coisa que quando o Google lançou aquela aba de vídeos curtos, isso ainda não sei se é tão difundido como deveria. Ele começou a pegar conteúdos de TikTok, de Instagram e mostrar nos resultados. Então, para além da rede, você ainda consegue potencializar a tua marca a aparecer em alguém que está buscando algo sobre aquele assunto. Na internet, numa forma geral. No geral. E falando ainda sobre as nossas redes sociais, a gente sabe que tem muitas ferramentas que estão aí para facilitar, né, para auxiliar no dia a dia. E quais ferramentas que você indica hoje para serem utilizadas? Não vou falar muito novidade, porque eu acho que a gente tem que entender aquilo que funciona, né? Você tem um mundo de pessoas usando o Canva, por exemplo. Veja, tudo que nós falamos até agora sobre consistência visual, sobre a importância disso, é óbvio que você vai tentar criar enfim, me fugiu a palavra aqui, mas assim, a consistência visual ela passa por você conseguir criar uma identidade que pode ser replicada nos conteúdos que você gera. Então, uma ferramenta que pode super ajudar isso é o Canva. Ela é fácil de usar, ela é barata se você for pagar. Tem a versão gratuita, mas pagar a versão deles que é paga não é cara, que é a Pro, não é cara. Se não me engano, R$50, eu acredito. Depende o uso, mas aqui todas elas têm 30, de 30 a 40 reais por mês. Não é nenhum absurdo. É um investimento aqui, É um investimento. Né? Então, você consegue resolver de uma maneira mais tranquila essa parte para posts e para stories, né? Para você, dá para você fazer isso direto dentro do Instagram. Não é um problema. Só que a ideia da consistência, ela passa por você também ter ferramentas de controle, né? Então, aqui pode ser uma solução. O Canva, o CapCut... Pensar na estética, né? Na estética. O Canva tem muito essa questão de pensar na estética, de fato. Isso. E aí, quando você quer colocar um copy personalizado, é fácil de usar. Né? Por isso faz tanto sucesso. Né? O CapCut para editar vídeo rápido, né? Para editar o Reels também é super tranquilo, porque às vezes você precisa de uma pequena edição. Né? O CapCut resolve super bem, tem a versão gratuita, tem a versão paga, ele já gera, é super interessante, não sei se alguém não usou. Você faz um vídeo, ele já gera a versão para TikTok e para Instagram, se você tiver a versão paga. Então, mesmo que você faça um vídeo horizontal, ele gera as alternativas verticais, às vezes você faz horizontal para usar no YouTube e ele já gera sozinho ali para você entender como é que vai ficar nessas outras versões. O Trello, que é por nós, agências, muito usado há muito tempo. Ótimo para organização. É muito bom para organização. Ele você faz o teu planejamento e coloca isso no Trello para evitar que ele não aconteça. Super importante. O Trello também tem a sua versão gratuita. E para quem não vende online ainda, não tem o e-commerce, por exemplo, da loja, e tem vontade de usar, por exemplo, o Instagram para vender, a Bag é uma plataforma muito simples de você montar uma loja online e vender direto no Instagram. Legal. Tá? E que quem já tem loja online não precisa, mas é super importante, né? Sim. E aí, se tu puder trazer pra gente, então, uma dica de ouro para quem quer, de fato, usar as redes sociais para impulsionar as vendas e para deixar todas as redes sociais alinhados, né? Como um canal de comunicação que, de fato, retorne em vendas para a loja. Eu acho, primeiro, né? Não é meu. Mas muita gente boa fala. Primeiro, venda sem parecer que está vendendo. Entendeu? A ideia da venda como consequência. Tá? Mas conta histórias. É super importante. É o que de fato engaja. É o que engaja a vida inteira as relações entre as pessoas. Não vai mudar agora porque é um canal social. Né? Eu acho que mostrar o valor das peças é importante, é interessante. Não sei. Tem muita gente que é contra, mas na prática, assim, é o teu valor. Se você mostrar isso junto com a história, se você mostrar isso junto com como é que é o atendimento da tua loja, e a replicação do que é o atendimento presencial da tua loja está no atendimento digital. Se eu fizer um comentário, se eu fizer uma pergunta, é importante que eu seja respondido. Você não pode dizer que atende super bem na loja e me ignorar ali. Então, cuida com o atendimento. Assim, os conteúdos de uma loja ela tem que ter muita relação com o lifestyle de quem vai comprar. Entenda o lifestyle de quem compra de você e gere conteúdo que encaixe com isso. É uma vitrine.
Tá? É um palco para as marcas conseguirem se conectar de verdade com o público. Entender que a rede social é uma extensão da loja, né? Sem dúvida. Ela faz parte totalmente de toda a experiência de compra da cliente. Isso mesmo. Te agradeço, então, Ricardo. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo incrível que o Ricardo trouxe aqui para nós. E muito obrigada mesmo pela participação. Imagina, é um prazer para mim. Obrigado pelo convite. Espero que esse conteúdo possa ajudar mais e mais pessoas aí a evoluírem nas suas presenças digitais. Sim, com certeza. Muito obrigada, então, e até o próximo podcast da Les a Les.